Galera do... Ué? Vamos? Estamos ao ar, então. Boa tarde, galera do LCD em Movimento, que está acompanhando a gente nas nossas redes sociais. Hoje é 24 de novembro de 2017. Primeiramente, eu quero saudar vocês que estão nos assistindo e agradecer por quem está acompanhando a gente, quem está compartilhando, quem está curtindo a página. A gente fez uma postagem anteriormente que nós atingimos 1000 seguidores, então para a gente é uma coisa muito bacana, graças a vocês, graças a quem está vindo, quem está curtindo, compartilhando e quem está acompanhando o nosso trabalho. Tá? No nosso programa anterior, a gente falou sobre censura nos movimentos artísticos. Então foi a primeira mesa que a gente teve, que foi composta unicamente de mulheres que têm as mais diversas inserções. Foi muito bacana, o laboratório ficou cheio, a gente teve bastante visibilidade nesse programa. Tá? Então, agradecer as meninas que estiveram com a gente, que também somaram no nosso movimento daqui do laboratório. Tá? E, na semana passada, agradecendo as meninas e falando também um pouco da nossa mudança de pauta. A gente tinha uma proposta, mas como a ideia do laboratório é ser em movimento, estar em movimento, a gente está um pouco modificando em função da semana. A gente teve recentemente o feriado, dia 20 de novembro, feriado da Consciência Negra, e acompanhando um pouco do movimento que está acontecendo durante essa semana, hoje, sexta-feira, a gente ainda vai ter coisas acontecendo amanhã no sábado também. Então, a gente optou por fazer uma mudança na nossa pauta. Tá? Então, trouxemos para debater hoje a questão da representatividade negra na mídia. Tá? Só para explicar um pouco da nossa mudança. Então, essa opção foi por conta disso, de toda a questão do que está acontecendo, e até fazendo questão de reforçar que esse feriado da Consciência Negra, ele é aqui no Rio de Janeiro, mas não é um feriado nacional. Eu até conversei com algumas pessoas um pouco para falar sobre isso, eu disse, não, aqui onde eu moro não é feriado. Então, hoje, dia 20 de novembro, não é um feriado nacional, mas aqui no Rio de Janeiro é. Tá? Então, o nosso tema especificamente esse é, hoje, representatividade negra na mídia. Então, eu estou agradecendo muito, a gente estava conversando aqui nos bastidores, a nossa mesa é bem diversificada, a gente tem aqui pessoas que têm os mais diversos pertencimentos, também que vão poder falar um pouco para a gente sobre suas trajetórias, sobre inserção no tema, e a ideia é apresentar um pouco para vocês, depois eu vou apresentar brevemente e vou pedir para que vocês falem também um pouco sobre o trabalho de vocês, sobre como tem sido, o que vocês têm feito, tá? E depois a gente começa a nossa conversa. Agradecer a professora Janaína Damasceno, que é professora do Programa de Pós-Graduação em Educação, Cultura e Comunicação, da Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, uma colega muito querida lá da FEBEF, né? Agradecendo a presença dela. Agradecendo também a presença do Leandro Rezende, que é repórter da Agência Lupa, também um colega muito querido, né? Agradecendo demais. A Vitória Régia da Silva, escritora e jornalista, né? Que está aqui somando junto com a gente. Agradecendo ao Berg Silva, fotógrafo e historiador, né? Também estava aqui contando para a gente antes, vai ter muita coisa para falar. E agradecendo aí a Thaís Bernardes, que é jornalista e trabalha atualmente na Secretaria de Direitos Humanos. Obrigada a todos e a todas, né? E eu vou começar aqui pedindo para vocês falarem um pouco de vocês, tá? Para a gente abrir a nossa conversa. Tá? Se vocês quiserem, a gente segue essa ordem. Janaína começa falando e depois a gente segue na ordem das apresentações, tá bom? Então, Janaína. Bom, então, meu nome é Janaína Damasceno, tem que falar bem pertinho. Eu sou professora na Faculdade de Educação da Baixada Fluminense e, ultimamente, eu tenho feito uma pesquisa sobre fotógrafos negros, em especial fotógrafos negros africanos. Rotimi Fani Kayode é um fotógrafo que eu tenho me dedicado a estudar a obra dele. E também eu analiso como é a representação da luta negra no Brasil, através da fotografia. No Brasil, eu faço um estudo comparado, Brasil, África do Sul e Estados Unidos, vendo como na África do Sul e nos Estados Unidos você consegue, através da fotografia e do cinema, criar uma certa iconologia do movimento negro e de figuras negras importantes. Quer dizer, todo mundo conhece a cara do Malcolm X, todo mundo, né, conhece a cara da Angela Davis, e aí eu fico me questionando por que no Brasil a gente não conseguiu, através da fotografia, né, ter um mesmo movimento de criar essa iconologia, de reconhecer esses nossos heróis da luta negra. Então, o meu trabalho vai mais ou menos por aí.
Eu também sou coordenadora do Fórum Itinerante de Cinema Negro. Boa tarde, eu sou Leandro Rezende, atualmente eu sou repórter da agência Lupa, uma agência de checagem de informações e do discurso público. Na minha carreira eu trabalhei no Vasco da Gama, trabalhei também no Jornal Dia e na Rádio CBN, sou mestrando em Sociologia no IESP, que é um instituto vinculado aqui ao UERJ, que fica lá em Botafogo, o antigo UPERJ. O meu tema de estudo na Sociologia é segurança pública, a questão das UPPs, um estudo que eu estou fazendo sobre o caso do desaparecimento do Amarildo, e que ocorreu em 2013, mas acho que duas coisas que eu queria colocar assim de saída, que talvez sejam os meus maiores orgulhos da minha curta carreira, é o fato de, em 2015, eu ter vencido o Prêmio Petrobras de jornalismo com uma matéria que eu fiz em homenagem aos 80 anos do Candeia, que é para quem não está familiarizado, para mim, o maior sambista de todos os tempos, porque muito mais do que um poeta, ele foi um líder, um líder de resistência cultural, de resistência negra, um líder de afirmação da cultura brasileira. E também, em 2015, eu tive um pequeno blog no Jornal Dia durante um mês de novembro, chamado Memórias do Racismo, no qual eu instei pessoas e apurei casos, procurando os primeiros contatos que pessoas negras, né, homens e mulheres, tiveram com o preconceito racial, e foi um trabalho, embora bastante exaustivo, foi um trabalho do qual eu me orgulho muito. Então, obrigado aí, Luciana, pelo convite e ao laboratório também. Boa tarde, meu nome é Vitória Régia da Silva, eu estou terminando minha graduação na UFRJ em jornalismo. Eu trabalho atualmente na Gênero e Número, né, que é uma organização de mídia aqui do Rio, que trabalha com jornalismo de dados e a questão das desigualdades de gênero. E claro que quando a gente fala de gênero, a gente também fala da questão racial e da questão de sexualidades, porque essas coisas estão sempre muito juntas uma das outras. E eu também sou editora da Capitolina, que é uma revista online pensada para adolescentes, porque eu acho que, assim como muita gente, não só da minha idade, mas até mais velha, a gente cresceu com a mídia não sendo representativa, né, para muita gente. Assim, a mídia não pautava a questão racial, não pautava direito a questão de classe, de sexualidade. Então, um grupo de meninas se reuniram do Brasil inteiro para criar essa revista, tentando criar essa contranarrativa, assim, que ela já existe há 3 anos. É um projeto que tem dado super certo, assim, por causa dessa procura mesmo, que as jovens têm de se sentirem mais representadas pela mídia, que não é o que acontece. E, além disso, na graduação, agora eu estou pesquisando a questão de LGBTs negros, que eu acho super importante também a gente, como eu falei, pensar sempre nessa questão da interseccionalidade, né? De que o indivíduo ele vai ser atravessado por várias coisas, e no Brasil, pessoas LGBTs negras têm vivência completamente diferentes de LGBTs brancas. Então, assim, também tenho uma curta trajetória dentro do jornalismo, mas eu trabalho sempre com jornalismo independente, com contranarrativas, assim, já que eu vejo que na mídia tradicional não tem tanto espaço para a gente falar desses temas, eu acho importante a gente pensar em outras alternativas e potencializar outras narrativas também. É isso. Obrigada pelo convite também. Vamos lá. Meu nome é Thaís Bernardes, eu sou jornalista e assessora de imprensa, me formei aqui pela UERJ. Entrei em 2004, entrei como cotista, era o início das cotas na UERJ, e graças à UERJ eu consegui uma transferência, eu pedi, né, um sanduíche, fui para Paris, concluí minha faculdade lá, fiz o meu mestrado lá, tudo isso graças às cotas da UERJ, e aí voltei para o Brasil, tem 5 anos, eu trabalhei no Jornal Extra, na editoria de economia, trabalhei na Band News, fui repórter por 2 anos, trabalhei no Globo.com,
trabalhei na assessoria do Governo do Rio e hoje sou coordenadora de comunicação da Secretaria de Estado de Direitos Humanos. Então, hoje está aqui na UERJ falando sobre esse tema, para mim significa muito. Quando eu entrei aqui, os meus olhos encheram d'água, assim, porque veio um filme na minha cabeça de toda assim, a minha trajetória, né, de 2004 até hoje, tudo o que eu fiz, porque um dia eu passei num vestibular como cotista. Então, assim, eu agradeço muito pelo convite, porque além do tema, hoje é um prazer voltar para minha casa para falar da minha raça. Estou muito feliz, eu agradeço. Bem, boa tarde. Boa tarde. Tanta gente bacana, né? O fotógrafo tem que ficar quieto, né? Não. Sou Berg Silva, sou fotógrafo, sou fotojornalista há 26 anos. Estudei aqui na UERJ nos anos de 85 e 86. Então, minha trajetória está ligada a esse lugar também. E eu estou muito contente pelo convite que vocês me fizeram e particularmente feliz por encontrar tanta gente bacana falando sobre um tema que nos é tão raro. Eu estou finalizando, eu tive agora em Palmares, eu estive no Quilombo dos Palmares no começo de novembro, e meu trabalho, que tem 26 anos com fotografia, há alguns anos eu venho fazendo uma interseção com as linguagens, com uma fotografia mais em movimento, né? Depois que as câmeras digitais começaram a vir também com dispositivo de câmera de vídeo, nós fotógrafos levamos um tempo para entender o que fazer com aquela câmera de vídeo, né? Porque o nosso pensamento era sempre no frame, sempre na fotografia, em congelar movimentos. E aí eu comecei a desenvolver alguns projetos de produção de filmes, e aí eu fiz um curta agora, foi meu segundo curta, Quilombolas de Palmares. A gente está finalizando ele até segunda-feira, e dentro de uns 10 ou 15 dias a gente vai fazer vai lançar esse filme com uma microexposição. Então é um tema bem bacana. Eu acho que a semana foi quente, né? Vários debates acalorados sobre o tema da consciência negra, mas que é uma bola que a gente tem que estar sempre levantando, que consciência negra é cotidiana, né? Ela não é só no 20 de novembro, ela não é só no mês de novembro. A nossa briga por afirmação de identidade e de construção de um espaço nosso que sempre foi negado, ela é todo dia, toda hora, todo minuto, a qualquer momento. A gente tem que estar brigando por esse espaço, porque é um espaço, é sempre um espaço de luta. Ele nunca veio fácil, né? 400 anos de escravidão a gente não vai derrubar com um dia, no dia 20 de novembro, que é um dia importante, por ser um marco, né? Ter um feriado no Rio de Janeiro é muito importante, mas se a gente roda o país, a gente percebe que tem que ter muito mais 20 de novembro, sabe? Toda hora tem que ter 20 de novembro. Bom te conhecer também, professora. Acho que seu tema... Pô, já estou até avançando aqui, né? Eu acho que seu tema é importante, né, cara? Nós fotógrafos aqui, não só eu, tem vários fotógrafos negros aqui no Rio, de expressão, que fazem trabalhos contundentes, preservação da memória dessa luta, mas não existe realmente um organismo que reúna esses trabalhos, ou que coloca esses trabalhos em debate. Então, parabéns pelo trabalho, acho que vai ser bem bacana conhecê-lo. Candeia, né, cara? Candeia, deixe-me ir, né? Deixa os outros falarem aqui. Ô, gente, é até difícil para mim, porque assim como para vocês causa emoção, quando o Thaís começou a falar, já estou me segurando aqui para não chorar também, porque vocês sabem como tem sido complicado a gente manter essa universidade funcionando. A Janaína sabe bem que não é só o campus aqui do Maracanã, temos a FEBEF, FFP, CAP da UERJ. Então, assim, a nossa opção por manter as transmissões do laboratório, nesse momento que a gente está vivendo, também a gente considera como uma forma de resistência. Sim, para mostrar para as pessoas que a UERJ continua viva. Então, a gente está do lado do Maracanã, né, como o Leandro bem sinalizou.
A gente está aqui perto da Mangueira, é um centro que expressa muita coisa. Isso aqui está pulsando, está vivo, e a gente está aqui lutando para manter. Então, falar com vocês, nesse momento especificamente, não só como o Beck chamou a atenção, acho que, assim como a luta do movimento negro não tem que ser só uma semana, a luta pela nossa universidade pública não tem que ser só por conta da situação da UERJ que a gente está vivendo. Tem que ser uma coisa que, nesse momento, é Brasil, é uma coisa muito mais ampla que a gente está vivenciando. Né? E eu sei que, para não entrar tanto nesse assunto, porque, obviamente, daqui a pouco estaria chorando, eu vou colocar para vocês uma questão que veio recentemente. Vocês citaram Angela Davis, né? Que representa muito em termos de movimento negro. E chamou a atenção uma fala dela, quando ela, numa visita aqui ao Brasil, ela fez a seguinte fala: ela, sempre que vem ao Brasil, assisto a TV para ver como o país se representa. Pela TV brasileira, nunca seria possível imaginar que sua população é majoritariamente negra. Essa observação, entre tantas outras, acerca dos desafios que ainda cabem à luta pela igualdade racial no Brasil e no mundo, foi feita por ela, né, em uma conferência em Brasília, na noite de 25 de julho. Isso foi aqui esse ano, na 7ª edição de Latinidades, um evento que ocorreu. Festival da Mulher Afro-Brasileira, Afro-Latino-Americana e Caribenha. Ela disse o seguinte também: não posso falar com autoridade no Brasil, mas às vezes não é preciso ser especialista para perceber que alguma coisa está errada se a cara pública desse país, majoritariamente negro, é branca. Isso, Angela Davis falando, quando ela, uma pessoa de fora do Brasil, vê a mídia, né, mais ampla. A gente pode falar aqui. O nosso laboratório ele tenta mostrar outras versões do que aparece nesses grandes veículos comunicacionais. Então, uma primeira questão que eu colocaria para vocês, e um pouco pegando o gancho dessa fala da Angela Davis, é como é que vocês percebem essa representatividade negra nesses grandes veículos? E aí, trazendo um pouco também dessas inserções que vocês têm, tanto da academia, quanto dos pertencimentos que vocês têm de agências de notícias, que está circulando, de fotografia, um pouco... as dificuldades, às vezes, também de trazer outras versões. O Leandro disse que fez uma matéria sobre Candeia que foi premiada, mas até que ponto ele recebeu apoio ou não para fazer essa matéria, né? Percebendo um pouco até, às vezes, a dificuldade que a gente encontra para trazer essa cara que a gente tenta mostrar que é a cara do Brasil, que não é a cara que, por exemplo, a Angela Davis percebe. Tá? Então, um pouco uma questão inicial, e aí a gente pode começar abrindo o nosso debate. Tá bom? E aí fica aberto para quem quiser começar. Quem começa? Todas essas falas da Angela Davis, né, quando ela veio no Brasil, foram muito assim no ponto e na ferida. Quando ela fala sobre a questão da representatividade na mídia, isso é muito claro. Se a gente liga a televisão, a gente vai ver personagens negros sempre em papéis considerados subalternos e sempre sem profundidade. São personagens que a gente sempre fala dentro de comunicação, né? Ou é escravo, ou é empregada doméstica, ou é o bandido. Ou é também a mulher hipersexualizada, né? Porque a mulher negra sofre muito com isso, principalmente na mídia. Com essa ideia de que é mulata, de que é um pedaço de carne que pode ser usada por todos os homens. Então, a gente tem, acho que no Brasil ainda, referente à mídia, a gente tem poucas inserções de pessoas negras. E quando a gente fala da televisão, é sempre estereotipada e sem profundidade nenhuma. Assim. São personagens que não é dado a possibilidade de profundidade de narrativas mesmo. Você não conhece personagens negros na televisão a fundo. Eles só servem para aquele determinado papel, para aquele núcleo dentro da novela, e passou disso, você não tem. É até muito louco a gente pensar que a gente só tem, por exemplo, Thaís Araújo e Lázaro Ramos como os principais nomes da televisão brasileira. Eles são incríveis, são maravilhosos, mas eles não podem ser os únicos para sempre, né? A gente tem que abrir outras possibilidades de outras pessoas dentro da televisão estarem representando personagens e terem a mesma notoriedade que eles, assim. Quando a gente fala em jornalismo, que é a área que eu estudo,
fica pior ainda, né? A gente vê no jornalismo um tratamento completamente desigual para pessoas brancas e negras. E isso é uma coisa que a gente aprende no cotidiano, tanto da faculdade quanto na profissão, e é uma coisa que nós, enquanto jornalistas, principalmente negros, temos que aprender a não fazer isso, de não tratar diferente, assim. Então, não é aquele belo exemplo, não é o jovem que foi da Zona Sul que foi preso com drogas, e quando a gente fala do menino negro, a gente não chama ele de traficante, a gente não pode, e a mídia faz muito isso, né? Fazer julgamento de valores com base nessas desigualdades, assim. Então, para mim é um cenário que a gente tem na mídia muito desigual ainda, que com o tempo vem mudando, porque a gente tem, hoje em dia, novas possibilidades, né? A gente já tem, por exemplo, o coletivo Nuvem Negra, na PUC, que trabalha muito com essa questão de comunicação voltada para pessoas negras. A gente tem o Alma Preta, que é um veículo de notícias voltado para notícias com questão racial. Então, eu vejo que na comunicação e na mídia em geral a gente vem tentando hackear mesmo o sistema, sabe? Criar novas possibilidades, já que o que a gente tem como hegemônico nunca vai representar a gente completamente dentro da nossa profundidade, nunca vai dar oportunidade para a gente escrever, por exemplo, sobre nós mesmos. Tipo, quantos roteiristas a gente tem, quantos diretores. Saiu esse ano uma pesquisa da GEMA, aqui da UERJ, falando exatamente isso, que a gente tinha 0% de diretoras, 0% acho que de roteiristas também, só 4% de mulheres negras em elencos nos grandes filmes nacionais que a gente tem. Então é isso que a Angela Davis falou, tipo, como que a cara do Brasil, principalmente, está sendo exportada para fora, não é a realidade que a gente tem aqui dentro. Mas não é a realidade porque a gente tem um poder branco muito forte ainda, que controla os meios de comunicação, porque dificilmente a gente não vê pessoas negras controlando, assim, tendo controle dos grandes veículos de comunicação. E, para mim, esse cenário só vai mudar quando a gente dá oportunidade para as pessoas negras dentro da comunicação estarem no topo também. E criar essas novas possibilidades narrativas, porque agora a gente está ainda lutando muito para ter, mas com muita resistência e força, assim. Eu acho que a gente tem que pensar além do... Quase que eu caí da cadeira. Vamos lá. Vou chegar. Porque você não queria ficar de costas para você, nem para você. Eu acho que a gente tem que pensar... Tem essa questão do quantitativo. Quantos negros a gente tem na mídia? 50%, 60%. Vamos pensar além. Vamos pensar no qualitativo. Como que esses negros estão na mídia? Que é exatamente isso que a Vitória Regia falou. Né? A mulher hipersexualizada, a empregada doméstica, a amante que rouba o homem branco da esposa e deixa ele, né? Tira ele dos filhos. Então, além do quantitativo, eu não quero ter uma televisão com número X de negros e todos eles serem subrepresentados. Eu quero qualitativo. Né? Então, eu acho que a gente tem que começar a pensar nessa questão de que não é a quantidade. Eu não quero mais preto. Eu quero me sentir representada por aquele preto que está lá. Né? Então, e aí vem a questão do que é ser negro. Daquele preto que está lá, me representar. Porque ele pode estar lá e ele pode não me representar. Então, eu acho que a gente tem que se fazer essa pergunta: o que é ser negro? O que é ser negro? Né? Eu, por exemplo, o meu cabelo, é porque eu tô com isso aqui. Eu faço chapinha no meu cabelo e ele é pintado de louro. Quando eu fiz essa mudança, eu fui assim, execrada. Você não é mais negra. Você não é mais negra. Porque a negra tá na água oxigenada que eu passo no meu cabelo. Isso define eu ser negra? Não. Mas eu sou negra, eu posso ser o que eu quiser. Eu posso ter meu cabelo alisado, pintado de louro, pintado de rosa, pintado de verde, porque eu vou continuar sendo negra. E onde eu tô? Eu não represento o negro? O negro, ele é representado na atitude. Ele não é representado na cor do cabelo. Não tem degradê de preto.
né? Eu já escutei isso de degradê de preto. Ah, não, mas olha só, como você não é tão preta assim, acho que você não sofre tanto preconceito. Vocês já ouviram isso? Eu acho que todo mundo, né? Gente, então, assim, a gente está criando... A gente tem a pele mais clara do que muitas outras. Então, assim, tem a pele mais clara. a gente está criando, sabe, categorias de preto, gente. Vamos lá agora, o degradê, preto X%. Isso não existe. Então, é isso. O negro que tá lá, ele tem que me representar. Mas eu também não posso entrar numa de, tipo, aquele preto lá, ele só é preto se ele tem black power, se ele tem trança... se usa um turbante na cabeça, senão também não me representa. Então, acho que assim, a gente tem que ter essa ideia. O que nos representa? O que nos representa não é o que eu vejo em você, é o que você é. Né? Então, e também tem uma outra questão da representatividade do negro, que é assim, gente, o racismo virou crime em 1988. Antes disso não era crime. Né? Então, o que a gente via de negro na televisão nos anos 60 e 70 era o Pelé fazendo propaganda de bicicleta. Ou então era algum negro engraçadinho que fazia uma piada e aí, né? E aí ele tava lá aparecendo. É esse negro que eu quero? É esse negro que me representa? Ou então era, por exemplo, o Mussum bêbado. Nada contra o Mussum, adoro, tá? Mas assim, os estereótipos que a gente criou do negro todos esses anos. E que, obviamente, vem se repetindo. Então, acho que a grande questão é o que é representatividade negra? Eu quero 30 mil negros de black power, trans, turbante sendo empregada doméstica? Não. Qual é o negro que eu quero? Qual é o negro que eu olho e falo, eu me identifico, sou eu? Então, hoje, a grande questão é isso. Com o que a gente se identifica? E vindo para as redações... O Leandro sabe tanto quanto eu, o Berg também. A gente tem preto na redação. A gente tem preto. Esse preto, ele é o que está apresentando o jornal? E quando ele for apresentar o jornal e ele quiser dar uma notícia, como a Vitória Regia bem disse, né? Que um menino da Zona Sul, ele é... Como que é? Ele é um jovem da Zona Sul. O preto não, gente. Já é o traficante. Ó, traficante foi preso. Então, assim, quando esse negro da redação, ele dá a notícia, atrás dele tem um branco, que é o chefe dele. Então, assim, não adianta só ter um preto na televisão dando uma notícia. A gente tem que criar todo um... tem algo atrás, assim, tem algo além. Que a gente, como jornalista negro, é isso que a gente tem que trabalhar, é isso que a gente tem que lutar pra gente ter. Não adianta só eu ter um preto na televisão teleguiado por um branco. É uma consciência. A consciência, ela vem do coletivo. Então, a gente tem que trabalhar o coletivo pra gente quebrar com isso. Vai ser difícil, né? A gente... Bom, quando eu nasci, o racismo não era crime. Eu nasci em 85. A gente está chegando em 2018. Então, assim, vai levar um tempo. Mas, para finalizar, eu acho que é isso. A gente tem que se perguntar, não no quantitativo, como eu quero ser representado e quem me representa. É isso. Falas ótimas. O que eu tenho pensado ultimamente, quando a gente fala sobre representatividade do negro na mídia, eu acho que mais do que tentar representar de modo torto a realidade, né, que é isso que a mídia tem feito, eu acho que ela expressa um desejo. E aí, para mim, isso é que é o forte. Né? A mídia expressa um desejo, ela meio que expressa um desejo inconsciente, ou nem tanto, da classe média branca brasileira, da branquitude brasileira. Eu acho que ela expressa um desejo. Mais do que representar alguma coisa que existe, a realidade, ela tem um desejo e ela projeta um futuro. Eu acho que, e para mim, isso que é terrível. Ela projeta um futuro. A tela da TV serve para projetar um futuro. E um desejo. E qual é o desejo dessa classe média branca, da branquitude em geral no Brasil? O desejo é que a gente não exista. A gente continua subalterno. É um desejo, não é subalternidade, é um desejo de aniquilamento. É um desejo de morte. Eu acho que a branquitude na mídia brasileira
é a expressão ideológica do genocídio do negro brasileiro. Isso que para mim é o mais doloroso. Quando você não tem essas personagens negras, ou quando elas são expressas de modo subalternizado, né, como você falou, Vitória, para mim fica claro que é um desejo de que a gente não exista. A gente está projetando o que a TV faz, no geral, o que o cinema faz, é projetar o desejo de que a gente não exista. Não é só... Então, para mim é muito mais grave do que uma questão meramente numérica. E aí, concordo com você, pode colocar 30 mil, pode colocar todo mundo. Mas o desejo de morte continua lá. Mesmo quando eles colocam gente, ou a gente preta, ainda a gente vê um desejo de morte. Por quê? Porque as pessoas não são representadas, os negros não são representados de modo íntegro, mas como você falou, de modo estereotipado. Então, né, é sempre você é representado sempre de um modo muito pequeno, e não é muito pequeno. E isso também é um desejo de morte. Porque os outros personagens são representados íntegros, de modo íntegro, com família, com filhos, com amores, com afetos. Mostrar a gente sem nenhum tipo de afeto, isso é um desejo de morte também. Então, para mim, o que é mais forte, o que é mais cruel na falta de representatividade negra na mídia é que essa falta de representatividade exprime um desejo. E um desejo que não nasce agora. Um desejo que logo após a abolição, por exemplo, tomou força no Brasil nas pesquisas de muitos médicos, antropólogos, de muitos intelectuais brasileiros, né, que diziam, por exemplo, o Roquete Pinto, tem uma rádio chamada Roquete Pinto, até, né, médico, antropólogo. O Roquete Pinto fez uma pesquisa que foi publicada num livro de João Batista de Lacerda, que foi diretor do Museu Nacional, né, que era um agente do Estado brasileiro, era diretor do Museu Nacional, diplomata. Ele foi para o exterior representar o Brasil no Congresso Internacional das Raças, em Paris, em 1911. E aí ele foi lá para esse evento para falar o que ia acontecer com o negro brasileiro. E aí o que ele diz nesse evento lá no Congresso Mundial das Raças, ele diz o seguinte: olha, em 100 anos não vai mais existir negro no Brasil. Então, ele, junto com isso, tem no livro, né, tem um diagrama que o Roquete Pinto faz, mostrando que em 1912 você tinha 50% da população branca, já, né, o Brasil tinha embranquecido por causa da migração, né, europeia que vem para cá. Você tem 17% da população mestiça, alguma coisa assim, 12% indígena e 3% negra. E aí ele fez uma projeção, ele dizia assim que em 2012 o Brasil teria 80% de brancos. 80% de brancos. Né? 2012, ele fez uma projeção para 100 anos. Em 2012 o Brasil teria 80% de brancos, 12% de mestiços, 10%, eu estou fazendo faço umas contas, tem alguma coisa errada das minhas contas. 10, alguma coisa, tipo... 10% de indígenas, e aí ele coloca negro igual a 0. Negro igual a 0. A projeção era para que em 100 anos não houvesse mais negros no Brasil. Quando é que ele falou isso? 1911, 1912. O Garrincha não tinha nascido, né? Então o Garrincha teria falado. Esqueceu de combinar com os russos. Então, esqueceu. Deu ruim, né? Como meus alunos falam, deu ruim, acho que não é. Mas o mais curioso é que ele recebeu muitas críticas em relação a isso. Né? De outros intelectuais que disseram assim: você errou no seu cálculo. A gente vai conseguir isso em 50, 70 anos. Os jornalistas, então os jornalistas assim, escreviam nos jornais assim: você errou, em 50, 70 anos a gente vai ter conseguido dar conta desse problema. Isso permanece no nosso imaginário ainda, essa possibilidade de aniquilamento permanece no nosso imaginário. Eu acho que a mídia é o braço ideológico que mais representa isso, que mais projeta esse desejo de morte em relação ao negro no Brasil. Então, acho que uma das grandes questões para mim em relação à representatividade negra no Brasil é que ela cheira a morte. Quando você liga a TV, para mim, ela tem cheiro de morte. Porque ela expressa esse desejo de aniquilamento do negro no Brasil. E assim, em todas as áreas.
em relação à infância, quando você vai pensar quantas crianças negras são representadas e de que modo elas são representadas na TV, em relação, não é, aos jovens negros que estão sendo, não é, vitimizados, e em relação à mulher negra. Quer dizer, essa semana a gente está falando da Thaís, a gente tem que mandar um abraço e solidariedade à Thaís nesse momento, para lembrar que o que se faz com a mulher negra brasileira e com a mãe, não é, com essa figura de mulher negra e mãe, é também expressão desse genocídio. E a TV colabora muito com isso. Só os passagens. Gente, vocês colocaram tanta coisa, isso aí que a Janaína está colocando super importante, porque realmente, quando você abre o jornal e vê a forma como as crianças negras, o quanto de criança negra morta é apenas mais um corpo. Mas se morre uma criança branca, vira uma série, vira uma reportagem, vira uma novela, vira um filme. Enfim, essas coisas todas. E aí vem a questão do quantitativo e qualitativo. A quantidade de crianças negras que às vezes aparecem, mas como aparecem, e qualitativamente como isso é representado. Eu queria registrar aqui, antes de a gente dar continuidade, agradecimento à Jandira Fegali, que mandou um alô para a gente. Jandira, obrigada por você estar assistindo a gente. E só para registrar, onde você estiver, deixar aqui o nosso recado, que a UERJ está resistindo, e que a UERJ, como está, como ela é multirracial, ela é uma UERJ pública gratuita, é por isso que a gente está lutando. E a gente agradece estar contando com você, tá? Tem mais de 200 pessoas assistindo a gente, tá? Então, só para dar continuidade aqui, tá? A nossa conversa. Então, passando aqui, Leandro, acho que foi uma questão aí, falando de jornalismo, acho que você pode falar também, né? Na realidade, assim, a intervenção das três aqui, eu anotei 1 milhão de coisas para eu não me perder no que eu queria falar, e eu vim pensando no caminho, vindo para cá, pensando assim, eu não vou falar sobre o que o César Benjamin tem colocado nas redes sociais, em entrevistas e tal. Eu não vou falar. Eu não vou falar. Mas tudo que elas falaram me remeteu a todas as coisas que ele disse. A coisa que você falou da régua para medir a negritude é uma coisa que, enfim, eu já ouvi muito isso dentro de redação, dentro da minha família também. Meu pai é negro e a minha mãe é morena. Você né? é moreninha. É. Aquele elogio pejorativo. É isso. E é engraçado como isso, no meu ambiente de trabalho, particularmente, nunca me foi uma questão. Assim, a minha cor nunca foi uma questão, mas hoje eu percebo que sempre foi a ideia das minhas matérias, do olhar que eu tentei levar, e até o recado que eu quero falar para os estudantes de jornalismo sobre como eu acho que deveria ser um comportamento de quem está começando agora, como tem que estar motivado para tentar mudar todo esse quadro que vocês descreveram. Mas essa coisa da régua e das estatísticas e do cheiro de morte que você falou, professora, o nosso secretário municipal, ele aciona a memória, que é uma coisa que eu também quero dar um exemplo sobre como se faz isso. Ele aciona a memória para desmobilizar as estatísticas que são feitas, que mostram que negros ganham menos do que brancos, que negros morrem mais do que brancos, que mulheres negras são mais vítimas de feminicídio do que mulheres brancas. Todas aquelas estatísticas que eu falei agora num sentido de lugar comum, mas não são um lugar comum, ele diz o seguinte: eu estava na cadeia e era uma minoria branca, da qual eu fazia parte, e uma minoria negra que existia. De fato, existia uma minoria negra. A grande massa era uma massa de morenos. Isso vai de encontro ao que a gente vê na televisão e o que a gente vê em diversos cenários da vida, que é a ideia de que o Brasil é um país síntese, né? De que o povo brasileiro, na realidade, existe essa coisa assim que dá para você quase segurar no ar, um povo brasileiro que está... o povo brasileiro é o quê? Samba, futebol, mulata, povo brasileiro, se dane. Praia, e inviabiliza toda a diversidade continental que o Brasil tem. E essa ideia do Brasil sintético, né, do Brasil síntese, do mito das três raças, enfim, de que há uma democracia racial aqui, e todas essas coisas que a sociologia lá de trás colocou para a gente no século XX viraram verdades absolutas. Isso tudo, na realidade, é um projeto.
em um projeto, eu acho, professora, você depois acabou dizendo que é um projeto bem direto, mas você falou assim, pode ser indireto, mas é muito direto, é muito claro, assim. Há um desejo de que realmente as coisas fiquem como são. Basta ver, e aí eu me lembrei, enquanto a gente falava, de alguns exemplos de como que esse desejo de síntese e esse desejo de negar a raça, de negar a diferença, ele se afirma em exemplos práticos. Vou dar alguns exemplos práticos aqui e de reações a eles. Clipe da Malu Magalhães. Não sei se está todo mundo familiarizado com isso. A Malu Magalhães é uma cantora, eu não gosto das músicas dela, me reservo nesse direito, e respeito todas as pessoas que gostam também, devem gostar, gostam do que quiser. Mas a Malu Magalhães fez um clipe mostrando vários negros dançando com ela de uma forma hipersexualizada. Houve uma reação. Conjuntos de militância negra falaram, cara, Malu Magalhães, você está indo por um caminho errado. Ela respondeu, não tem nada demais. E qual foi o comentário? Gente, não tem nada demais, vocês não querem ver negro? Tá aí. Ela encheu o... Não, estou fazendo, né, um apanhado de opiniões que eu adoro ler caixa de comentário. Eu acho que a gente tem que ler. Eu sou contra aquela tese, não leia os comentários. Leia os comentários. O Brasil está ali. O Brasil real, o Brasil preconceituoso, misógino, machista, homofóbico, o Brasil hiperconservador que sempre foi, está ali. É mais apreensível. 2, caso da Thaís Araújo agora, nessa semana, quando ela fala uma frase que foi desvirtuada pela imprensa que começou a divulgar o caso. A Thaís Araújo em nenhum momento diz que as pessoas atravessam a rua quando vem o filho dela. Não, ela fala, a cor do meu filho é a cor que faz as pessoas atravessarem a rua e blindarem os carros e segurarem suas bolsas no metrô e olharem torto quando eu entro de chinelo dentro de um ônibus sem camisa, mesmo tendo 2 faculdades, enfim. O que está dentro da minha cabeça não aparece, o que aparece é meu fenótipo. Meu fenótipo, nosso fenótipo, causa desconforto. E é esse desconforto que causa a reação do chamar isso de mimimi, de essa geração não aceita nada, e dizer que a Thaís Araújo falou uma mentira. Gente, ela falou alguma mentira? Ela falou alguma mentira? Assim, não há nenhuma mentira no que ela disse. 3, eu prefiro raciocinar em exemplos para poder... Vou chegar onde eu quero. Marina Rui Barbosa fez uma propaganda de um papel higiênico cujo slogan era Black is Beautiful. As pessoas reagiram energicamente à reação. Porque, no caso, quando há casos latentes assim, de racismo, é pior do que qualquer outro tipo de coisa. Posso estar fazendo um achismão aqui, mas vamos lá. Quando há uma reação de negros a um caso de racismo, a reação é pior do que o original. Você desvela... a tentativa de negar o racismo... Isso, né? Não. A gente percebeu quanto a sociedade internalizou esse conceito dominante de que nós somos nada. Sim. Eu não quero... Não. Também eu não quero interferir. Não, mas é isso, Berg. É isso. A sociedade quer internalizar e negar uma coisa de que somos todos iguais. Não somos todos iguais. Todos nós aqui somos privilegiados, vamos ser francos. Não, nós que estamos aqui falando sobre isso, somos privilegiados, temos trajetórias, a vida nos levou a caminhos positivos. Mas só que a grande maioria de nós não vai ter a oportunidade de sequer ver o que estamos falando. Então, eu acho que tem que se partir desse pressuposto para reagir às reações. Porque, talvez em outros casos, né, que são chocantes também, você não tenha uma reação à reação. Porque quando o negro reage ao racismo, fala, cara, vitimismo, mimimi, corta pra quê, não sei o quê. E é sempre muito frenético. E aí, para fechar, eu acho que é o exemplo síntese, né? Eu detesto a ideia de síntese, mas o exemplo síntese é o caso do William Vac, que vai e diz, é coisa de preto. Pessoas buzinarem, o que está implícito ali? Pessoas buzinarem, fazerem algazarra, fazerem balbúrdia, atrapalhar o branco no exercício do seu trabalho, é coisa de preto. Só pode ser um preto fazendo isso. Há todo um cabedal histórico implícito dentro dessa frase. Cara, o pior de tudo. E aí, jornalistas de esquerda, de direita, de centro, de ponta-cabeça, meu irmão, homossexuais, heterossexuais, casados, solteiros, divorciados, todos saíram em defesa do William Vac com o seguinte argumento. Cara, calma,
A gente está falando de um cara... Não, todos que eu digo... Claro, não. Sim, todos os que eu digo que reagiram, né? Nesse sentido. Todos os que reagiram à repercussão que o caso teve, reagiram dizendo a mesma coisa. Como é que a gente vai inviabilizar toda uma carreira por uma frase que foi dita? E aí você tenta diminuir o contexto, você tenta diminuir uma série de coisas. Esses são exemplos que eu vejo de como, quando o negro reage à sua falta de representatividade na mídia, ao fato de um sueco ligar uma televisão, assistir um debate sobre política, ele pode, se botar no mute, ele pode achar que está falando do país dele. Grande parte, não todos, mas grande parte dos repórteres que entrevistam os políticos são brancos, e os políticos, quase toda a maioria são brancos. Se ele liga para a TV Justiça, mesma coisa. A Suprema Corte do país não tem nenhum negro, tinha o Joaquim Barbosa. Mas o Joaquim Barbosa também é um problema, porque ele é lembrado como o ministro do STF negro. É o, não é um. Ele é o. Então, enfim, é uma problemática, é dramático isso. Eu acho que é um projeto de você inviabilizar e você invisibilizar. E o meu recado, em resumo, é o seguinte: quem está começando agora na carreira, nós dois, eu acho, estamos mais começando, a gente tem que se insurgir com aquele caderninho de fontes que a gente tem que ouvir, tipo assim, cara, matéria de política, precisa ouvir o cientista político aí. Já tem os 3 ali que sempre atendem. Vamos ver quem não atende. Vamos tentar achar uma pessoa diferente, de um outro lugar, negro, mas assim, que seja de outro lugar, que não seja de Rio e São Paulo, que seja de uma outra parte do país. Vamos tentar, quando a gente for ouvir pessoas para falar sobre Dia da Consciência Negra, vamos tentar fazer uma coisinha diferente. Vamos pensar fora da caixa. O que me aflige, me assusta, me apavora é que a gente está formando pessoas para trabalhar nas mídias, no geral, obviamente com exceções maravilhosas, como os exemplos que a Vitória falou, ela própria, uma exceção maravilhosa, mas a gente está formando pessoas para entrar dentro da caixinha, entendeu? E esse que vai ser o drama. Se a gente entrar dentro dessa caixinha, Roquete Pinto, de alguma forma, vai acertar, porque, enfim, é uma situação bem complicada que a gente está vivendo. Eu acho que tentei organizar aqui meus rabiscos. Deveria ser organizado que nem o Leandro. Mas vai continuar, gente. Berg, manda ver aí que tem muita coisa ainda para conversar. E devia ser organizado que nem o Leandro para anotar, mas eu tenho medo de o programa só terminar amanhã, se a gente ficar anotando tudo. É melhor a gente ir no improviso, né? Porque o improviso talvez tenha um pouco mais de espontaneidade. Mas Janaína, eu estava pensando, né? Quando você coloca isso, que são dados concretos que você pesquisou, estava pensando aqui como a história brodeliana, como elemento de longa duração. Esse projeto é um projeto que foi construído lá, quando se implantou a escravidão. Ele não é um projeto de agora. Ele nunca deixou de ser um projeto. Essas elites brancas, elas foram se reproduzindo, estão se reproduzindo até hoje, né? Quando a gente pega o nosso país, que é um país, se você pensar em extensão territorial, ele ainda é um país rural. Ele é um país urbano, de grande força de concentração do capital no urbano, mas ele é um país de vastas extensões de terra, ainda na mão das mesmas oligarquias, das capitanias hereditárias. Então, essa mudança, essa necessidade de implantar lá a escravidão para que a gente trabalhasse para promover a riqueza de quem realmente era país, né, nesse conceito, ele permanece. Quem é Brasil, quem é país para esses caras, são eles, não somos nós. Né? Isso eu tinha pensado, né? Quando eles pensam que queriam conseguir, essa frase do Roquete Pinto que eu nem conhecia, parabéns pela pesquisa, isso é muito esclarecedor da nossa mídia, da nossa comunicação. E quando a gente fala de mídia, eu tenho muito medo de falar de mídia. Eu trabalho no jornalismo essa vida inteira aí, né? E quando a gente fala de mídia, a gente tende a colocar tudo num pacote só.
porque aí a gente sempre fala da mídia hegemônica, da televisão e particularmente da TV hegemônica. Porque a gente sofre. Todos os exemplos que a gente deu aqui partiram dela, da Globo, não foi? E aí a gente esqueceu. Mídia é uma construção. Eles são hegemônicos, sim. Mas eu, talvez, por ser o mais velho aqui da mesa, eu sou testemunha de que alguma coisa mudou. Né? Não lá. Mudou aqui. Mudou aqui. E aí, esqueci teu nome. Thaís. Quando a Thaís fala do cabelo, enfim, concordo com você, cada um pode botar o cabelo que quiser. Eu sempre brinco com isso, né? Quando eu vejo os cabelos de jogador de futebol, aqueles cortes esdrúxulos assim, eu falo, pô, eu com esse cabelo escroto vou falar do cabelo de quem? Mas o meu cabelo é meu, eu uso ele do jeito que eu quiser. Então o cabelo não é a determinação do que é negro ou não. Mensurar, né, pelo Mas sou cabelo. fotógrafo e trabalho com visual, né? E pra mim foi assim, pra mim, pra muita gente, foi um marco quando as mulheres deixam de alisar os cabelos e assumem os seus cabelos black. Isso, para a juventude de periferia, eu que acompanho isso e acompanho no visual isso, eu nem gosto de falar muito nisso, que bom, depois eu falo. Velho. Porque todos esses são temas que mexem muito com a gente e... Não, Porque é o seguinte, eu alguns anos atrás eu desenvolvi um projeto chamado Negra Cor, por causa do cabelo da minha filha, né? E a Thaís Araújo, eu fui fotografar a Thaís, e ela me deu uma declaração quando a gente estava fotografando, eu era do jornal hegemônico, né? Eu era fotógrafo do Globo, e ela falou, cara, fala pra tua filha, quando eu era da idade dela, ninguém queria me pegar também. Eu era feia, sabe? Eu não era a Thaís Araújo. Hoje todo mundo quer me pegar, né? Hoje eu sou a Thaís Araújo. Mas quando eu tinha a idade dela, ninguém queria. Então o nosso passado, nossa luta é idêntica. A Thaís é emblemática nesse sentido, e não só ela. Né? Acho que várias outras mulheres negras passaram por esse problema junto com ela. Agora, porque todo mundo se sentiu atingido. Né? Não foi uma frase infeliz, não. É um conceito de vida dos caras, de extermínio nosso, como a Juliana disse. Nós somos nada. Nós somos, infelizmente, cara, eu represento, na minha geração do jornalismo, eu brincava lá no Globo, assim, nós éramos 42 fotógrafos e 3 éramos negros. E quando eu deixei o cabelo crescer, aí sim, eu deixei de ser aquele cara comportado. Quando você começa a impor as suas pautas, enquanto você está cumprindo a pauta que te determinam, né, você tá beleza, né, você tá ali. E aí eu brincava isso, eu sempre brincava no carro de reportagem e falava, gente, eu tô na cota, né, cara? É claro que eu não tava na cota, mas tava na cota. Não tava, mas tava. Né? Por quê? Infelizmente, a gente representa essas coisas esdrúxulas que é o conceito de meritocracia. Essa coisa ridícula que eles inventaram para justificar. Né? Para justificar o acesso de gente como eu, que consegui furar o bloqueio na minha geração. O que não é nenhum motivo de orgulho, pelo contrário. Esse é um motivo de revolta, furar um bloqueio. Porque você percebe que tem um bloqueio. Que ele existe. E os outros que poderiam ter vindo, não vieram, cara. E isso serve para eles dizerem, olha, eu não sou racista, tem um preto. Exatamente. E o que é mais complicado? O que é mídia, né? O que são as empresas de mídia? Elas são empresas de um grupo que tem um projeto. E sempre foi assim. O mais complicado que a gente viveu eu que peguei esse ocaso da grande imprensa, principalmente da imprensa, dos jornais impressos, né? Eu peguei isso, assim, ainda tinha um grupo, quando eu entrei no jornalismo, ainda tinham vários jornais no Rio de Janeiro. Né? Existiam vários jornais. Eu trabalhei no Jornal Dia, trabalhei no Extra, trabalhei no Globo, trabalhei na Veja, trabalhei na Época. Tinham vários impressos onde eu publicava minhas fotografias. Isso não existe mais, né? Antes, quando eu era estagiário, tinha Última Hora, tinha a Notícia, tinha um monte de jornal, tinha o Povo, tinha um monte de lugar onde a gente podia publicar o nosso trabalho, que muitas vezes não era o nosso. Muitas vezes a gente... O que é o fotógrafo numa redação? Ele pode ser várias coisas. Em uma delas, ele pode ser o cara que senta na cadeira e espera uma pauta. Ele recebe uma pauta e vai cumprir. Então o que ele está cumprindo? Ele está cumprindo uma determinação da empresa.
E ele pode ser também o cara que leva uma pauta e enche o saco. Olha só, eu tenho um fato. Eu estou no jornal, quero publicar. Isso aqui é uma história que tá aí. E você insiste, até que tu acha um editor e acha porra, não tem nada para botar hoje. Bota a pauta daquele chato aí, de furo bloqueio. Mais um pouco. Esse ativismo que vem de gerações anteriores à minha, eu acompanhei no meu tempo de UERJ, né, de estudante, o Agbara Dudu surgindo, em Madureira, bombando Madureira, com a dona Vera, com o mestre Antônio Espírito Santo, que eu conheci, com quem trabalhei na UERJ. E aí quando a gente pensa, né, e aí você fala isso, Leandro, os caras, né, minimizaram o jornalista, essa coisa do VAC, porque é um grande jornalista bem sucedido. Bem sucedido por quê? Por que ele é um cara brilhante? Por quê? Por que ele é tido como um cara brilhante? Para mim, brilhante é Antônio Espírito Santo. Com certeza. Para mim, brilhante é o João Roberto Ripper. Sim. É o Severino Silva. Sim. Entendeu? São nomes que quase não se falam, né? Não, mas se falam muito, mas não estão nessa mídia hegemônica. Aí a gente esbarra num monte de problema, né, cara? Que é a democratização dos meios de comunicação, que é uma guerra, é uma guerra insana, e que eu nem sei se um dia a gente vai ganhar, mas a gente ganha todo dia um pedacinho, porque a gente constrói novas alternativas. Esse debate aqui seria impensável na minha geração de 20 anos, porque o grande conceito era ser inserido. O importante era estar inserido. Eu me lembro, em reunião de militância política, né, a galera fala, pô, gente, mas a gente tem que estar inserido, que senão não transforma nada. E também é verdade. Se a gente não entrar nos meios e para fazer a nossa parte, eu me lembro quando eu ia pedir para sair do Globo, encontrei com uma galera do movimento negro, a galera, porra, mas se você sair, com quem que a gente vai falar lá dentro? Vai ser a nossa voz lá? A gente precisa de um cara lá também. Então a gente precisa ocupar espaço. Esse espaço é importante. Se não tivessem os dois caras da técnica lá, o auxiliar de câmera, a gente não ia saber do William Vac. Claro, claro. Então a gente precisa ter gente lá, cara. Sabe? Então a gente tem que parar um pouco de mitificar isso, esses caras. Eu acho que esse debate é extremamente produtivo por isso. Porque a gente cria forças para o ativismo. E é ele que transforma. Né? Nossa, que o Berg está colocando, assim, também tem muito a ver, quando você começou a falar da trajetória e a história da sua filha, eu fiquei me lembrando um pouco do trabalho que é desenvolvido pela Vitória, porque você trabalha diretamente com uma revista que é a Capitolina, que atinge um público de meninas, e muitas delas, até ouvindo depoimentos, que falam desse processo de transição capilar, e que às vezes, porque é a identificação, como é que elas vão aparecer, então, com quem que eu quero me parecer. E eu vejo isso muito também, eu trabalho no curso de formação de professoras. Então, as meninas me trazem isso, relatos já na minha sala de aula, na escola. Todas as meninas são louras, têm o cabelo assim, então eu quero me parecer. Então, são momentos em que isso é muito complicado. Então, você ter alguém que fale, olha, você pode ter o cabelo que você quiser, que isso não vai tirar de você a beleza que você tem, isso não importa. Né? Então, a importância disso... Né? Só um exemplo, há uns 3 anos atrás, uma menina negra de cabelo black Fala aqui, Beck. me perguntou assim, você acha que eu sou negra? Eu falei... Menina de 3 anos? Não, uma menina que hoje é mãe, ela tinha 20 anos e era sempre criada com uma classe média branca. E ela falou, você acha que eu sou negra? Porque eu não sei se eu sou negra. O que você acha? Eu parei e falei assim, pois é, né? O que você acha? Aí ontem ela, me dá uma camisa daquele seu projeto Negra Cor. E eu acho que é isso. E isso que você está falando é muito engraçado, assim, porque eu sou adotada numa família que só tem branco. Eu cresci numa classe média alta, onde eu fazia balé, eu toco piano, fiz cursinho de inglês. Então, no meu balé tinha a Thaís normal e tinha a Thaís pretinha. E eu cresci com uma Thaís pretinha. Mas aquilo não me incomodava. Não me incomodava de forma alguma. Eu era a Thaís pretinha. Uhum. Ok. Quando eu comecei... eu lembro até hoje o dia que eu vi que eu era preta. Porque tem um momento que você vê que você é preta. Sim, tudo gosto. Sim. E eu lembro até hoje. Na minha adolescência, era uma moda você ter agenda de tal marca, né? Agenda da Cantão. Aí, naquele ano, no balé, todo mundo tinha a agenda da Cantão.
Aí eu falei, pô, vou ter a agenda da Cantão. E era o relógio da Waterproof. Eram as duas coisas que estavam bombando. Coisa horrorosa, um tijolão, enfim. Aí, falei, pô, vou ter a agenda da Cantão. Eu fui na Cantão. Aí eu entrei com meu dinheiro de menina de classe média da Ilha do Governador e fui ver a minha agenda da Cantão. Todo mundo cagou e andou pra mim na loja. Aí eu falei assim, eu quero uma agenda dessa aqui. Aí a mulher falou, é X. Eu falei, tá. Aí ela ficou olhando pra mim, eu falei, tá, eu quero essa agenda aqui. Sabe aqueles 2 segundos do racismo que é uma eternidade? Porque você fala, caralho, desculpa o palavrão, é porque eu sou preta. Aí eu não entendi. Aí eu fiquei assim... Demora, né? Demora a cair a ficha. Demora a cair a ficha. E todos os vendedores da Cantão não tinha uma preta. Aí eu falei, não quero mais a agenda. Aí eu fui na loja do outro lado, que era a Hadley. E nesse ano, eu fazendo propaganda, ela tinha uma agenda com a capa preta. A capa dela era toda preta, as folhas eram cinzas e cor de abóbora. Aí eu entrei na Hadley, eu falei, a agenda ainda era mais cara, me ferrei no meu cofrinho. Aí eu falei, eu quero essa agenda preta. Eu guardo essa agenda até hoje, com todas as minhas anotações, que eu pegava, que eu não pegava, que eu tomava toco, porque ninguém queria me pegar também não. Sim. Ninguém queria me pegar. Eu ia, tinha uma matinê do Terraço Rio Sul e a moda era calça da gangue. Olha eu contando meu passado vergonhoso. Eu ia pra matinê do Terraço Rio Sul com a minha calça da gangue. Eu era a preta da bunda grande, no meio das minhas amigas louras. Eu não tinha vantagem não, gente. Porque ninguém me pegava no Terraço Rio Sul. E eu não pegava ninguém. Eu falava, gente, por que eu não pego ninguém? Não sei. Sabe onde eu pegava? Gente, na Via Show. Que era o auge da minha época, né, gente? Era Via Show. Tipo, que era lá que eu me encontrava com o meu povo. Hoje, eu entendo como que isso era, tipo, loucura. Mas, tipo, que isso era racismo. Na época eu não entendia. Eu achava que tinha algum problema comigo. E assim, eu analisava o cabelo. Eu tinha o meu cabelo normal, que hoje, né, tem essa do cabelo black, não sei o que. Eu tinha meu cabelo todo enroladinho, que eu usava meu colene, que também era moda. Tu usava colene e fazia assim, ó. Eu ia pra night e molhava na pia. Como? Só com um pouquinho de pano, perder meus cachinhos, né? Até hoje, né? Até hoje molha na pia? Ainda tem. Aquele cabelo que molhava escorrendo creme, mas eu não tava nem aí com a minha calça da gangue, eu me achava. Mas, porque pra mim, tipo, normal é o meu cabelo e tal. Só que não, tipo, no meio que eu tava, não. No meio que eu tava, isso não era normal. Só que até você ter essa consciência do ser negro, hoje, com 33 anos, eu tenho uma... Eu sei o que é ser negro. Eu não sabia. Eu acho que hoje o bacana é ver que essa galera tá tendo essa consciência do que é ser mulher preta, do que é ser mulher preta. Muito antes. Eu acho que se eu tivesse a consciência do que é ser mulher preta, muito antes... Hoje, talvez eu fosse uma outra Thaís. Porque eu ainda sou amarrada em várias coisas. Eu tenho reflexos racistas. Eu tenho. Eu fui criada numa classe média branca, gente. Hoje, se você falar pra mim, meia-noite, você tá andando na rua, vem um negão, grandão, sem camisa e descalço assim na tua direção, o que você faz? Eu posso não... Tem a questão de ser mulher também que pega. Eu posso não atravessar a rua porque eu se vier um brancão? Então, e se vier um brancão? De você não tem medo, não? Não, eu tenho medo por eu ser mulher. Mas assim, juro, eu não vou ser hipócrita de dizer. Passa pela minha cabeça. E eu me policio, eu falo, Thaís, para, segue da mesma calçada. Gente, eu acho que é muito difícil alguém dizer que nunca passou pela sua cabeça isso. Seria uma hipocrisia qualquer pessoa falar que não. Hoje a diferença é que eu falo, eu não vou aceitar isso como foi imposto. E eu continuo na mesma calçada. E eu nunca fui assaltada, tá? Oi, gente. Quem quer? Acho que tem uma coisa que a gente tem que pensar também, às vezes a gente visibiliza muito a nossa invisibilidade. Eu acho que a gente
dos cineastas, dos fotógrafos negros, dos jornalistas, das pessoas que estão na mídia. Acho que isso é extremamente importante. Eu vou falar só o nome de algumas pessoas que eu acho que a gente tem que reverenciar e tem que acessar. A primeira deles é o Filó, que tem um arquivo chamado Arquivo Audiovisual da Cultura Negra, que é maior, o CUT. Tem um programa lá que eu tô lá, viu? Olha, porque é o maior arquivo audiovisual da cultura negra da América Latina. E a gente acessa muito pouco e tem depoimentos fantásticos, tem imagens fantásticas da Lélia, de muita gente lá. Então, acho que seria que, aproveitando a pessoa dos direitos humanos aqui, eu acho que deveria, o acervo do CUT deveria ser obrigatório em todo o ensino da rede municipal e estadual no estado do Rio de Janeiro. Isso deveria ser obrigatório. Né, porque é a consciência negra, né, e a história da luta negra no e cru ali. Né? E também feliz, né, porque esses momentos de felicidade a gente também não pode negar. E a felicidade é importante, porque é uma maneira de expressar o nosso gosto pela vida. Querem tentar matar a gente o tempo todo. A felicidade é um modo e a alegria é um modo de a gente expressar o nosso desejo de viver. Foi por isso né? que o projeto do Raquete Pinto não deu certo. Foi por isso. Porque nós somos nós. Né? Adélia Sampaio, a cineasta Adélia Sampaio, Janário Garcia, que a gente não pode esquecer também, é um fotógrafo incrível, a cineasta Adélia Sampaio, que está agora com um novo projeto, Viviane Laprovita, Yasmin Tainá, Viviane Ferreira, Juliana Vicente, Safira Moreira, As Mulheres de Areia. Tem tantos outros nomes, mas só para lembrar de algumas pessoas que estão tentando escrever nossos corpos, não é? Colocar nossos corpos vivos em cena. Então, tentando, de alguma maneira, também mudar essa cena que a gente tem da invisibilidade, dessa tentativa genocida em relação à comunidade negra no Brasil. Então, acho que a gente também tem que começar a pensar estratégias de visibilidade dessas produções. Eu acho que no campo das blogueiras negras, por exemplo, isso também é incrível, né? Então, tem crescido muito. No YouTube você tem blogueiras que têm mais de 1 milhão de seguidores. Blogueiras negras com mais de 1 milhão de seguidores. Isso é extremamente importante para a gente. Às vezes, focar muito na invisibilidade também ajuda a gente a se tornar invisível. Então, vamos lá compartilhar os filmes da Viviane, da Yasmin, da Juliana Vicente, que está com um projeto novo maravilhoso, da Safira Moreira, dessa gente toda, e acessar o arquivo do CUT, né, que é essencial para a história carioca. Não só para a história do negro, para a história carioca. Isso que a Janaína mencionou foi fundamental, né, da questão de falar do que está sendo feito também. Né? Isso é muito importante, até para a gente pensar os avanços que se teve desde o projeto Roquete Pinto, que foi um projeto falido, né? Falido, mas a questão que eu vou colocar aqui para vocês é exatamente esse é o ponto, né? Antes de mais nada, só registrar também que tem gente assistindo a gente de Londres e Dubai. Olha que beleza, né? Facebook está chegando, né? Que bacana. Mas tomara que chegue em outros lugares. Será que tem lá em Campo Grande, né? Aquelas coisas. Enfim, tomara. Mas, gente, depois o programa vai ficar. Mas aí é nosso trabalho também, né? A gente vai compartilhar, né? Fazer questões aqui que chegaram um pouco para a gente. Uma que está lá na página é a ideia de discutir também não é uma forma de perpetuar. Quando você traz essas questões, você não acaba perpetuando, se for uma questão que foi colocada. Porque hoje em dia tem sido muito falado isso. A gente não pode falar mais nada. Quando você chega na questão do politicamente correto e a gente chega... Pessoas dizem, isso é extremo. Então, agora você não pode falar mais nada, então eu fico naquela coisa, o que eu vou falar? Eu já ouvi muito isso, tá? Algumas pessoas reproduzem esse discurso. Mas eu não posso falar nada. E eu falo o que, então, agora? E uma pergunta que... Ela vai ler um livro. Pois é, então para que falar, né? Vê o filme. Vê o filme. Fica a recomendação. Acho que a pessoa já foi... Acho que vocês estão respondendo um pouco, né? Mas só para reforçar que essas perguntas têm chegado para a gente. E foi uma questão que um pouco preocupa a gente, porque é isso. Apoios a pessoas que, teoricamente, não representam, estão aparecendo. Como vocês veem, por exemplo, a ideia de termos grupos, pessoas negras, que defendem até mesmo o movimento, mas que apoiam, por exemplo, candidatos como Bolsonaro para a presidência em 2018. Tá? Então, esses apoiadores que estão aí, mas se dizem representantes do movimento negro. Tá?
Como é que vocês veem esse cruzamento de ideologias que aparentemente parecem tão dissidentes ou opostas, tá? Colocar essa questão. E depois a gente vai retomar também o caso do William Vac, que também tem outras questões para fazer, mas essa aí seria uma, tá? Sobre a questão política, eu me lembro quando o Lázaro lançou o livro dele, teve uma grande matéria na Folha, uma longa entrevista com ele, e aí o repórter pergunta para ele exatamente essa questão, e ele responde assim: você acha que eu vou dar espaço para Fernando Holliday na minha entrevista? Porque basicamente o acionamento imediato se faz, a minha mania de personalismo bem brasileira já remete ao vereador de São Paulo. Vou dar a minha opinião do ponto de vista que eu acho que tem que ser o debate político. Falando em política, tudo que a gente está fazendo aqui é política, mas falando em política partidária. Eu acho o seguinte: não há contradição entre um negro que não é de esquerda. Eu acho que não há um problema em existir um LGBT de direita. Eu acho que não há um problema em existir uma mulher que não se engaje tanto na justa luta pelo direito ao aborto. Eu acho, às vezes, que a militância tem um problema de perfil mesmo militante, de querer que todos se engajem na sua causa, né? Eu acho que a militância é isso. Militar é você tentar arregimentar, aumentar, fazer crescer. Mas eu acho que não há contradição. Por exemplo, a Câmara de Vereadores do Rio tem um vereador negro que é pastor evangélico. E assim, isso não pode ser entendido como uma contradição em termos. Porque não é. Não é porque ele é negro que ele tem que seguir uma determinada trajetória intelectual e militante. Não é isso. Não é a ideia. Eu acho que a gente está vivendo uma democracia muito confusa. Quer dizer, que democracia, né? Mas, assim, a gente vive um momento muito confuso no Brasil. Momento é melhor do que democracia, porque é um em cima do muro. A gente vive um momento muito difícil aqui. Um momento em que as pessoas têm muitas certezas sobre tudo, entendeu? E por ter tantas certezas, de um lado e de outro do espectro político, que a gente não consegue avançar em nada, em nenhuma. Toda conversa termina mal. Conversas entre divergentes. Ontem eu presenciei uma absurda entre duas pessoas que eu adoro e que, em determinado momento, começaram a discutir sobre a possibilidade da mulher ser ou não conservadora nos costumes. E uma começou a agredir verbalmente a outra. Entendeu? Eu falei, gente, a discussão não era essa, estávamos só apenas tomando um café. Entendeu? E a gente saiu do negócio e foi embora, porque uma na sua militância... De uma forma geral, até na política, assim, as pessoas elas começam a discutir política e aí quando elas não conseguem mais, bum, elas atacam o pessoal, né? Daquele candidato, o pessoal... Porque é isso, é exatamente isso que você está falando. Elas não conseguem ter a discussão no que é. Aí elas vão pro pessoal. E ficar nessa busca, assim, de que um fenótipo determine uma trajetória política, intelectual, cara, isso não é assim, não dá pra gente encarar o mundo esperando que, encarando, por exemplo, como eu vi nesses casos absurdos que aconteceram de destruição de terreiros de candomblé e umbanda por forças do conservadorismo absurdo e da intolerância, pessoas falando, cara, como é que pode um negro ser evangélico? Só tem uma forma do negro ser evangélico, sendo do jeito que ele quiser ser. Não, assim, não dá pra gente fixar a identidade. Acho entendeu? que a gente não está discutindo aqui combate a religiões, né, mano? Combate isso. a intolerância. É isso. A gente o nosso ponto tem que ser, a gente tem que combater os intolerantes. Exatamente. De todos os matizes. Seja na religião, onde for. Então, mas aí isso volta naquela concepção do preto. O preto tem que ter black, o isso. preto tem que ter religião de matriz africana, o preto tem que, o preto tem que... Não vamos criar treta com o movimento negro, não, porque senão a gente nunca mais sai daqui. Mas eu acho que isso nem é do movimento negro. Não, mas já foi bastante. Eu acho que é a vibe de quando a gente tira a humanidade do negro, a gente tira as possibilidades do que é ser negro. Parece que negro é só aquela caixinha que é essa caixinha
caixinha que a mídia mostra. Mas assim, concordo muito com o que o Leandro tá falando. Não tem nada de contraditório, porque se uma pessoa branca pode ser de esquerda ou de direita, por que a pessoa negra não teria essa possibilidade? Eu acho que a gente não trabalha, quando a gente fala de pessoas negras, né, de maneira social geral, com as pessoas negras tendo possibilidade de serem várias coisas. A gente não é um grupo único, a gente é um grupo muito diverso, cheio de pessoas diferentes. Quando a gente fala sobre representatividade do que vocês estavam falando, não é qualquer pessoa que vai me representar lá. Por quê? Porque eu posso discordar de um político que é negro, gente, não tem problema nenhum, porque não é porque ele é negro que eu vou concordar com tudo que ele fala. A gente tem trajetórias, a gente tem pensamentos diferentes. E eu acho que a gente tem que valorizar isso. Tipo, a gente tem que ser diferente. Só para lembrar de uma coisa, as últimas 3 eleições presidenciais que a esquerda levou foram com os votos de maioria negra, inclusive. A gente não pode esquecer disso. Essa questão do politicamente correto me incomoda muito, muito. Não posso falar mais nada. E daí eu tenho visto muitas pessoas dizendo ultimamente assim, eu sou politicamente incorreto, sou politicamente incorreto. Me prenda. E aí eu acho tão curioso, porque daí eu comecei a perceber que ser politicamente incorreto é o modo politicamente correto de você ser racista, machista, homofóbico, né? Então agora você se esconde, em vez de você dizer sou racista, sou homofóbico, eu sou politicamente incorreto. Não deixa de ser uma forma de acionar essa política, essa ideia de politicamente correto. Agora, o que eu acho curioso, às vezes, da esquerda, eu já vi algumas postagens de pessoas dizendo assim, encontrei um negro, um jovem negro, bonito, ainda colocou bonito, com uma camiseta do Bolsonaro. Esqueci de falar isso. Um troféu. Meu Deus, por que ele fez isso? Né? E aí eu acho curioso que normalmente a esquerda se ressente do fato dos negros se virarem à direita, e isso não deixa de ser também um modo paternalista de ver a nossa existência no mundo. Não é? Vocês estão sendo ingratos. Uma massa para ser culturalizada. Né? Eu acho isso muito grave. Assim. E responsabiliza o negro, né? Tipo, o problema não é os milhões de eleitores brancos do Bolsonaro que estão mantendo ele no poder. É aquele jovem negro que tá, tipo... E nem não é a mesma coisa, gente. Nem o Bolsonaro não é mantido por negros. E nem a falta de trabalho de base da esquerda, né? Cadê o trabalho de base da esquerda? Não existe. Na cidade, no Rio de Janeiro. Complexo, né, Janaína? Porque a gente lida realmente com o nosso déficit educacional histórico, né? Não é de hoje que o nosso déficit educacional é um grande vácuo. O nosso déficit educacional fez com que nas últimas 3 eleições a gente conseguisse avançar. Não é? Será que foi o déficit educacional que fez a gente avançar? Eu acho que, inclusive isso, entendeu? Eu acho que a gente não pode culpabilizar a população pobre, a população que tem menos educação no Brasil, dizendo que ela não tem consciência política. Porque até se for pensar, seria bem essa questão de pegar esses avanços e retrocessos. Será que, por exemplo, essa discussão do William Vac, será que se fizesse há um tempo atrás... Vem dos bem estudados. O projeto genocida Fala em relação à população negra do Brasil não vem de quem você tem razão. De quem é analfabeto, de quem não concluiu o ensino básico. É de quem quer que nós sejamos analfabetos. É de quem concluiu a universidade. E é de quer que a gente o projeto mas é que eu vejo com preocupação muito grande hoje uma coisa nos relegar na comunicação, essa principalmente da gente não poder ter essa educação. Outra coisa é a gente achar que a falta de educação faz a educação não está só na escolaridade, eu concordo com você. A educação vem de múltiplas formas, né? Seria contraditório se estivesse dizendo isso, porque nesse momento eu estou fazendo um trabalho autoral em casas de farinha, e ali é um grande centro de difusão de saber, de saberes. Como a gente aprende. Muito além da escola. Então, realmente, eu sou formado, professor de história, então eu não dou aula há muitos anos, trabalho como fotógrafo mesmo, mas já dei bastante aula e eu sei que não é a escola a única forma de se ensinar, de educar, de trocar saberes. Existem múltiplas formas de se trocar saberes e de se construir saberes, né? O saber só é possível por troca, né? Corrija se eu estiver errado.
Mas o que mais me preocupa hoje, principalmente na comunicação, é que a gente começou a falar de grande mídia e tal, e tem um fenômeno que é nosso agora, que está aqui entre nós, que é o algoritmo. O algoritmo é uma coisa que a gente ainda não consegue nem lidar com isso, e que foi determinante nas últimas eleições, não naquelas em que a gente conseguiu aprovar alguns projetos mais à esquerda, mas nas últimas eleições municipais, na eleição americana, foram fundamentais para definir. Eu sei que eu fotografo muito no segmento de gastronomia, então vou a muito bar, muito restaurante fotografar e vejo os funcionários em geral, desde do chefe, do dono, aos funcionários do salão e da cozinha. Eu vi aquelas trocas de mensagem de WhatsApp e falando, não, porque esse candidato aí é defensor de vagabundo, olha a foto dele aqui, ó, com vagabundo, olha esse áudio. Essa difusão de informações, né, que a gente sabe que na última eleição um candidato tinha um andar inteiro para criar fake news, para impactar no eleitorado. E, pô, hoje tinha um post da Tereza Cristina, cara, na página dela no Facebook, ontem, falando que ela tomou uma cerveja, comentou com alguém e imediatamente depois o celular dela foi inundado de propaganda de cerveja. Como é que isso tá, como é que a nossa vida, como é que o Big Brother nos alcançou? Big Brother que eu digo do George Orwell, tá? Como é que ele nos alcançou mesmo? Como é que hoje a gente tem nossa comunicação fragmentada? Eu falava isso quando eu ainda era do Globo há 7 anos atrás. O futuro da comunicação é fragmentada. Isso também é um projeto. E isso é um projeto que interessa a megacorporações, né? E o golpe no Brasil foi dado a partir dessa comunicação fragmentada. Não foi só a grande mídia que incorporou. A gente tinha aquelas mensagens de WhatsApp que chegavam para você, sabe? Que até você dizer que berimbau não é gaita, sabe? Já tinha uma grande massa compartilhando e acreditando que era verdade, né? E a gente vive isso cotidianamente. A gente está nesse nó cego que a gente não sabe como é que a gente vai sair, né? Mas eu acredito que o pau que dá em Chico dá em Francisco, né? Se isso auxilia nesse controle de mente, né, para um projeto definido de megacorporações, ele também pode ser utilizado como ferramenta para tentar neutralizar esse impacto. E aí, sim, não estou querendo fazer propaganda desse trabalho, é um projeto que eu estou construindo ainda, que se chama Macaxeira. Eu estou passando em cidades do agreste nordestino, fotografando a cultura da macaxeira, a cultura gastronômica brasileira pelo eixo da produção da mandioca, que é um ingrediente típico brasileiro, né, desde os nossos indígenas. E aí eu me deparei com esse tema, que é a Casa de Farinha, que é a construção do saber na Casa de Farinha, que é uma grande resistência cultural e educacional ao mainstream, entendeu? E como a gente tem ali na Casa de Farinha, a gente vai ter em outras ações, em comunidades pesqueiras, sabe? Em locais onde o saber se manifesta. E eu acho que esses são as grandes células que a gente tem de resistência e de construção da nossa transformação e de negação desse projeto do Raquete Ponto, que é um símbolo, né, dessa nossa discussão aqui. Ele não deu certo por quê? Porque nós somos humanos, somos resistentes, a gente aprendeu a apanhar, a gente está até aqui, que nosso couro foi curtido, né? A gente aprendeu apanhando. E a gente vai tropeçar, vai cair, vai levantar e vai brigar de novo, né? Porque essa é a nossa vida, né? Essa só me lembrou de uma metáfora que o professor Luiz Antônio Simas sempre usa, que a nossa história é o pau que deu nas nossas costas, é o mesmo pau que bate no tambor. Exatamente. E por isso que a gente está aqui até hoje. Essa metáfora eu acho que é brilhante um pouco para... O Simas é um cara sensacional. Para pensar um pouco na nossa resistência, mas... Só tinha acrescentar essa metáfora, por hora. Não, mas por hora... Gente, mas o por hora, infelizmente, é aquela coisa, né? Por hora mesmo, porque a nossa hora é essa. É óbvio que, como vocês falaram no começo, a gente teria muitos outros programas para fazer, porque esse tema acho que mobiliza todos nós, estando aqui na UERJ, falando desse lugar onde a gente está. E acho que vocês já responderam uma pergunta que chegou para a gente.
como consolidar o negro como líder na sociedade. Não adianta atacar os brancos. Vocês responderam o tempo inteiro sobre isso. A gente não está falando de ataque, a gente está falando do que já está sendo produzido por pessoas que historicamente tiveram um lugar privilegiado, tiveram suas falas negadas, não foram ouvidas. Então, não é isso, não se trata de um ataque. E o nosso programa aqui hoje é bem aquela coisa, né? Um programa imparcial. Não. O LCD é um programa que tem, sim, ele é parcial, ele tem um viés, só que a gente trabalha tentando trazer pessoas de diferentes pertencimentos para falar. Agora, essa ideia da neutralidade, da imparcialidade, nós não concordamos com ela, não é daqui que a gente fala. Então, deixar isso bem claro, tá? O nosso programa, ele tenta trazer visões diferenciadas sobre um tema. Agora vão até colocar, mas por que não coloca um branco na mesa para falar? Essa questão vai aparecer, né? Provavelmente. O tema é esse, representatividade negra na mídia. Então, é bem por aí que a gente quer trabalhar, tá? Um pouco para a gente encerrar, e até falando sobre esse caso que eu falei que ia voltar, o caso do William Vac, a ideia de você estar no momento em que você tem muita visibilidade, então a pessoa fala uma coisa em off e isso aparece. Né? Mas aí, esse pensamento dele, poxa, não poderia falar, mas ele está falando. Só que é um momento em que a gente tem a possibilidade de ouvir coisas que passam no imaginário das pessoas e que em outros tempos, por exemplo, não estariam sendo evidenciadas porque a gente não teria oportunidade. Hoje em dia, o que você fala está sendo filmado, o que você pensa está sendo filmado também. Né? Então, a gente está nesse momento, mas passa no imaginário das pessoas. Só que hoje em dia a gente está tendo a oportunidade de ver isso aparecer. Talvez um momento que não se falava, porque não se tinha oportunidade, não se falava porque a gente não tinha acesso, mas as pessoas pensavam. Né? Só que não falavam, não exteriorizavam. Quando vocês falam dos repórteres que apoiaram e que defenderam ele, eu peguei só uns exemplos aqui de pessoas que apoiaram. Raquel Sherazade, Augusto Nunes, o Luiz Felipe Pondé, que também meio defendeu, dizendo que a gente está no momento que, poxa, só porque... Exatamente isso. Uma fala dele infeliz vai acabar com toda uma trajetória que ele teve. Reinaldo Azevedo. E o Gilmar Mendes também, que nem precisa dizer, mas ele fez toda uma pausa, ele parou para falar e defender, né, a fala dele, dizer que, enfim, é um jornalista que tinha toda uma trajetória. O currículo dele. Por eles mesmos. Então a gente nem precisa falar tanto. Aí volta a pergunta, né? O meu ponto, né, quando eu trouxe... Não, mas termina de fazer a pergunta para eu poder voltar no... A minha pergunta encerrando, porque, gente, a gente vai ter que encerrar, mas era muito isso, era para que vocês deixassem comentários finais, até por coisas que vocês gostariam de ter acrescentado também, porque, óbvio, a gente teria muito mais coisa para falar, mas deixar também formas das pessoas se comunicarem com vocês para além do nosso programa de hoje, tá? Vocês também estão fazendo várias coisas, então isso responde, né? Não é só ataque aos brancos, é mostrar o que vocês estão fazendo, o que todo mundo está fazendo, tá? Eu posso dar um serviço, até falando que, como Secretaria de Estado de Direitos Humanos, a gente criou esse ano, em agosto, o Disque Combate ao Preconceito. Então, todo mundo que for vítima de qualquer tipo de preconceito pode entrar em contato com 2334-9551. Também pode encontrar com a gente da Secretaria de Direitos Humanos nas redes sociais. O nosso Facebook é facebook.com/direitoshumanosrj. A gente tem um setor que cuida especificamente de casos de racismo, que é a nossa Superintendência de Igualdade Racial, e também a gente tem um setor que cuida de intolerância religiosa. Então eu peço para você que está assistindo, se conhece alguém que tem caso, traz para a gente dá apoio jurídico, social, psicológico, mesmo com toda essa grande crise do Estado, a Secretaria de Direitos Humanos consegue sim atender todos os casos de racismo, intolerância religiosa, qualquer outro tipo de preconceito que chega até nós. Então, vou repetir o telefone, é o 2334-9551, é o Disque Combate ao Preconceito, que funciona todos os dias, de segunda a sexta, de 10 da manhã às 4 da tarde. É isso. Eu posso dar um último recado aqui? Cada um pode ir encerrando, né? Não, eu estava lembrando, né, tudo que a gente falou aqui, né, cara? Eu estava lembrando, a gente estava com o Moacir Luz há umas 2 semanas atrás, e ele foi cantar aquela música, né? E ele falou, a gente estava lá na África, cara, tocando, aí tô vendo, o negão de iate, o outro de jet ski, o outro de
de helicóptero, ele falou, pô, que bacana isso aqui. O cara, pô, estranho o quê, meu irmão? Estranho o quê? Aqui é tudo nosso mesmo. Eu acho que ter mesmo que você. é isso. Eu acho que a gente está construindo eu acho que intolerância não leva a lugar nenhum, mas a gente tem que demarcar o nosso pedaço, o nosso quinhão. Eu acho que ter consciência, meu recado para o secretário é o mesmo que a Flávia Oliveira deu, entendeu? O que ele chama de histeria, eu chamo de ativismo, de consciência negra. Ele diz que tem que parar, não vai parar. Não vai parar. E a gente não vai parar. Porque a gente vai continuar construindo a nossa vida, e construir a nossa vida é juntar com as pessoas que pensam que o nosso espaço tem que ser preservado. A gente está inserido, né? Não da forma como eles querem, mas a gente está aí, né? Bom estar aqui. O Erd resistindo, né? Com certeza. Eu escrevi uma coisa que é assim, bom, não fale dos nossos filhos, não é você que chora quando a bala se perde. Nossa, não sei nem como dar continuidade depois dessa frase, que é uma frase muito pesada, mas muito real, né? Eu só queria comentar rapidamente sobre alguns comentários que apareceram sobre a gente estar discutindo isso, que a gente falou um pouco por alto, mas eu acho importante frisar que, tipo, quem definiu a raça negra como uma raça inferior não foi o povo negro, foi o branco. Então, a gente discutir sobre essas questões, a gente não está dividindo. Porque quem criou essa divisão não foi a gente, né? A gente só precisa tratar dela para voltar a essa questão de igualdade mesmo. Então, sempre me preocupa muito quando as pessoas falam quando a gente está falando especificamente sobre mulher, sobre negra, LGBT, sempre tem comentários desse tipo falando, mas se vocês estão pontuando a diferença, vocês estão dividindo. Quando a gente olha para as nossas questões específicas, a gente não está se dividindo, não está dividindo o povo. A gente está tentando se fortalecer para conseguir essa igualdade realmente. Então, eu acho espaços como esse super importantes, que devem ser cada dia mais, assim, e que já está acontecendo, né? Como a gente falou aqui durante a conversa toda, apesar de todo esse projeto político que o Estado tem, a gente resiste no meio de comunicação, seja aquele único preto que está na Veja, que deve estar sofrendo muito porque tem que escrever pautas que não quer, mas que está ali, que é importante que a gente esteja em todos esses espaços e que, principalmente, como a Janaína falou, de que a gente traga mais visibilidade e fortaleça os nossos que estão produzindo, né? Então, sempre buscar como referência cineastas negros, jornalistas negros, fotógrafos negros, fortalecer mesmo quem já está fazendo, que precisa dessa força mesmo. Bom, é isso. Só um último comentário que eu queria voltar lá na minha primeira fala, em uma frase, é que o meu interesse sociológico, né, de pesquisa sociológica, é sobre uma ideia de repercussão, como que, no caso que eu estou estudando para a minha dissertação de mestrado, como que há a reação do Estado nas falas públicas a um episódio de crime e o que isso mobiliza. Meu ponto, a partir disso, é chamar a atenção para como a gente tem que estar atento sobre como que se dão as reações para os momentos em que há denúncias de racismo e de preconceito de cor. Eu acho que tem uma face do racismo, que é o racismo 2, né? Momento 2.0 do racismo, que para mim é o mais chocante, que é o que eu vi muito nesse episódio do William Vac. E segundo, é que estava conversando com a minha mãe outro dia, falando, tipo, sobre a vida, né? Conversa que você tem com a sua mãe sobre a vida, tenha conversa com a sua mãe sobre a vida. Falando assim, na vida eu sou filho, sou padrinho, sou namorado, sou neto, sou, enfim, jornalista, sociólogo e tal, mas o que eu mais gosto de ser, não o que eu faça melhor, o que eu mais gosto de ser é aluno, é sentar e ouvir professores, no sentido que eu ouvi hoje aqui 2, mas também ouvi professores, no sentido de pessoas que me acrescentem coisas e que façam a minha cabeça hoje, quando eu for deitar no travesseiro, falar, porra, hoje foi um dia que valeu a pena, porque nesse cabeção aqui entrou um centímetro de alguma coisa diferente, que eu acho que eu posso me tornar uma pessoa melhor. Acho que
A vida tem que girar sempre para a gente buscar no momento de botar a cabecinha no travesseiro e ver o que eu aprendi hoje. Hoje eu acho que a gente aprendeu bastante uns com os outros aqui, acho que foi muito maneiro por isso. E é isso aí, a UERJ está mais viva do que nunca. Obrigado a todo mundo. Você queria acrescentar mais alguma coisa? Não? Gente, Tem uma frase com uma amiga, professora, Fala bem. que ele postou essa semana no Facebook, que eu ri muito, né? E que acho que é isso, é uma síntese disso. Ficaram 400 anos falando pra gente, você é negro. Agora que a gente falou, sou negro mesmo. E aí? Não, mas agora não é mais negro, não. Agora vocês são humanos. Todo mundo é humano, né? Agora aguenta, irmão. Agora é igual, mano? Agora aguenta. Agora tudo. Pois é, gente, eu não sei nem tanta coisa, mas acho que o que o Leandro falou, assim, para mim soa muito forte, porque nessa mesa de hoje, assim, quem mais aprendeu, assim, pelo menos fui eu, porque eu fiquei aqui desse lado ouvindo vocês, e, assim, tanta coisa que a gente poderia continuar conversando e aprendendo. E, assim, o programa vai ficar no ar, porque acredito que é uma ponta de uma coisinha que a gente pode desdobrar em muitas outras. E acho importante mesmo que a gente continue reforçando isso, divulgando, mostrando para os nossos alunos, colegas, o pessoal que está ouvindo, que é isso mesmo, ampliar esse espaço de debate, e não tem que ser só em uma semana. Esse programa foi feito nessa semana para dizer que não tem que ser só uma semana, tem que ser o ano inteiro. E é isso, o Brasil é isso. Tem várias lutas que a gente está vivenciando nesse momento, nesse governo que está querendo passar o rodo na gente. E aí, nesse momento, não é específico, não é um grupo social, não é questão de gênero, não é questão de raça, não é questão... É uma coisa muito mais ampla. Então, a gente está unido em função de causas que são comuns. E, a meu ver, nesse momento, para nós aqui, o UERJ é a universidade pública, como a Thaís bem colocou. A universidade que ela chegou foi a universidade que eu cheguei também, que estava começando a trazer políticas de cotas. Então, é uma universidade que estava começando a se colorir. E a nossa briga está sendo essa, para manter essa universidade pública colorida, diversa, plural, para manter ela viva. E a gente acredita muito que, através de debates como esses, ampliando esses espaços, a gente vai conseguir que ela continue viva. E eu conto com esse pessoal que está assistindo, que está curtindo, está compartilhando, para que espalhe isso, que a UERJ precisa permanecer viva. E para que permaneça viva, precisa de cada um de vocês. Então, agradeço demais a vocês que dispuseram de um tempo para estar aqui com a gente. Tá? Há muito o Berg, Thaís, Janaína, Vitória, Leandro, queridos demais. A gente agradece e que a gente possa continuar as nossas conversas em próximos programas. Tá? A UERJ Resiste e em breve acompanhe que a gente vai ter próximos programas também. É só seguir a nossa página, curtir, compartilhar e estamos aí. LCD em Movimento. Obrigada, gente. Boa tarde para vocês. Tá? E a UERJ Resiste, claro, continuamos aí seguindo. Tá? O endereço